esse estudo de hoje, que está em Colossenses 1, de 13 a 20. Depois nós vamos estar orando e dando início ao nosso estudo de hoje. Feche seus olhos, curva essa... Aliás, não, vamos ler primeiro o texto. Está aí na revista Colossenses 1, de 13 a 20. Diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse momento especial em que vamos, Senhor, estudar a tua palavra através da epístola de Paulo aos Colossenses. Senhor, muito obrigado por esse privilégio de poder estarmos, Senhor, revisando todas essas cartas maravilhosas, ó Pai, que o Senhor deixou para nós, para a igreja, para, meu Deus, o funcionamento da igreja, para a organização espiritual do corpo de Cristo, Pai. Então, Senhor, muito obrigado, porque em Jesus nós temos todas as coisas. Fala aos nossos corações. Espírito Santo, Tu que és o nosso mestre, o nosso professor, nos ajude. Aumenta a nossa fé, que nós possamos ouvir com atenção, que nós possamos ouvir para compreender, que nós possamos ouvir para reter, que nós possamos ouvir para obedecer, que nós possamos ouvir para praticar a Tua palavra, e assim dar obras à nossa fé, dar crescimento à nossa fé. É isso que pedimos a Ti nesta manhã, e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, se você prestou um pouquinho atenção, meus irmãos, nesse texto que nós lemos aqui de Colossenses, você vai ver que tudo é por Ele, tudo é nele, tudo é para Ele. Nele subsiste toda a plenitude de todas as coisas. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, a gente precisa pensar, a gente precisa acreditar nessa palavra, porque quando a gente acredita nessa palavra, o que acontece? A gente tem a exata noção de que nós temos a cabeça perfeita. Diga glória a Deus. Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja, e a igreja somos nós. Eu vou tornar a repetir uma coisa que eu tenho falado aqui. A igreja com 4 paredes, isso aqui é o templo, é o lugar onde a gente se reúne para aprender de Jesus, é o lugar onde a gente se reúne para adorar, mas a igreja somos nós. A igreja somos nós. Cristo não é a cabeça do templo, Cristo não é a cabeça da parede, da laje, do rebaixamento. Cristo é a cabeça do corpo, que somos nós. Está entendendo? A igreja espiritual, o templo espiritual do Senhor somos nós, e Ele é a cabeça. O que significa dizer? Ele é o mentor, Ele é o que pensa por nós, Ele é o que idealiza para nós. Se você prestou atenção no texto, eu vou ler aqui mais algumas partes para você. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, é o primeiro de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, inclusive nós, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Por meio dele e para ele. O que significa dizer? Que a gente não precisa criar mais nada.
Tudo já foi criado por meio dele e para ele. E o texto continua dizendo, ele é antes de todas as coisas. O que isso quer dizer? Que antes de que tudo existisse, ele já existia. Ele sempre existiu. Está entendendo? Nele tudo subsiste. O que isso quer dizer? Que tudo existe por causa dele, e abaixo dele, por intermédio dele. E ele continua dizendo, ele é a cabeça do corpo que somos nós, a igreja. Ele é o princípio, o primogênito, ou seja, o primeiro. Aquele que morreu para que a gente morresse junto com ele. Aquele que ressuscitou para que a gente ressuscitasse junto com ele. Tudo parte dele, tudo começa por ele. E o texto continua dizendo, para ter a primazia em todas as coisas. O que é a primazia? O primeiro lugar. Significa dizer que Cristo precisa ter o primeiro lugar na sua vida. Cristo precisa ter o primeiro lugar no seu coração. Cristo precisa ter o primeiro lugar na sua boca, nas coisas que você fala. Cristo precisa ter o primeiro lugar nas suas atitudes, nas coisas que você faz. Isso é ter a primazia. Então a gente não pode se esquecer disso, porque a gente acaba, como foi pregado aqui há umas semanas atrás, a gente acaba assumindo um trono que não é nosso. Quando eu tento dirigir a minha própria vida, gerenciar a minha própria vida, quando eu tento decidir as coisas sozinhos, quando eu tento fazer e acontecer pelo meu próprio esforço, eu estou assentado em um trono que não é meu, esse trono é de Jesus. Ele conquistou esse direito de ser o Senhor da minha vida, de ter a primazia na minha vida, quando Ele morreu no meu lugar e ressuscitou para que eu tivesse vida nele. Então a gente não pode esquecer disso, senão a gente vai continuar querendo reinar, entendeu? No nosso próprio trono, na nossa própria vida. E esse trono tem um nome, esse trono pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque hoje a gente traz à memória a conquista que Ele fez do teu coração, do trono da sua vida. Amém? Se não fosse isso, você estava fadado ao inferno. Simples assim. Mas Ele morreu no nosso lugar. Pagou a dívida que nós não podíamos pagar. Você não deve mais nada para Deus. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir o nome dEle? Aleluia! Glória a Deus! Agora, olha aqui que interessante. Olha aqui que interessante. Olha o que diz aqui. Porque Deus achou por bem. Veja, interessante. Deus olhou assim e achou por bem. Não, vai ser assim. Que nele, ou seja, em Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da cruz, da sua cruz, por meio dele reconciliasse com ele mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Isso é demais, gente, isso é demais. A gente podia até parar por aqui, que já estaria bom, se você entendesse isso aqui. Então, que você possa chegar em casa, dar mais uma lidinha com calma nesse texto daqui que fundamenta o estudo, e pede a Deus para falar mais ao seu coração, para falar mais com você, e Ele vai fazer isso. Ele não vai dizer, não, não vou te esclarecer mais nada não. Pede para Ele, e você vai ver o entendimento que Ele vai te dar. Mas isso é para você viver. O Evangelho é para ser vivido, é para ser praticado. Lá em Tiago, a Bíblia deixa isso muito claro, que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas operosos praticantes. O que é um operoso praticante? É alguém que procura viver o Evangelho. O texto para você gravar diz, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Diga glória a Deus. Aleluia. Vamos então avançar aqui para a nossa introdução. Os textos da semana, gente, a gente está terminando a revista. E a receita foi simples. Todas essas epístolas são pequenas. A maior um pouquinho foi de Romanos, são 16 capítulos, mas as outras são pequenas. Essa aqui, por exemplo, são 3 capítulos. 3 capítulos. 5, 4 capítulos. O 4º capítulo é o menorzinho, são 4 capítulos. Algumas são 5, outras são 4, outras são 3, outras são 1. Você vai ver uma aqui que tem 1 capítulo. Você entende? Então, lê a epístola. Agora talvez a maior parte não dá mais tempo de você ler. Mas mesmo assim, quando você tiver um tempinho, leia as epístolas de Paulo. As cartas que Paulo escreveu para as igrejas. Essas cartas são para a igreja do Novo Testamento. São para as igrejas da nossa dispensação. A dispensação do Espírito Santo.
Então isso é para a gente viver. A gente não vive mais, olha o que eu vou te dizer, presta bem atenção. A gente não vive mais como o povo judeu que vivia lá na antiga aliança. Aquele modo de vida que Deus estabeleceu era para eles lá naquele tempo. A gente não vive naquele tempo, a gente vive no tempo da graça. A gente vive na igreja do Novo Testamento. A gente vive na dispensação do Espírito Santo. Você está entendendo? Então, a nossa realidade hoje é outra. Nós temos uma aliança superior, melhor que eles tinham. A Bíblia diz que a nova aliança é uma aliança superior. Por que superior? Porque nós temos o que eles não tinham. Nós temos o Espírito Santo na gente. Nós temos Jesus como Salvador. Jesus já veio para nós. Para eles, Jesus ainda não tinha vindo. Jesus era uma promessa, queria chegar. Nós somos privilegiados, que somos do tempo de Cristo, da dispensação do Espírito Santo. Está entendendo? Naquele tempo, só quem tinha o Espírito Santo, mesmo assim não tinha. O Espírito Santo vinha e ia. Era o profeta, o sacerdote e o rei. Na nossa dispensação, no nosso tempo, na dispensação do Espírito Santo, todos nós que recebemos a Jesus temos o Espírito Santo. Olha aí. Você não imagina como eles queriam ter o que nós temos. Então a nossa vida hoje é diferente da deles. Está entendendo? Hoje nós temos o Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação do Evangelho de Cristo, da palavra de Cristo. Está entendendo? Então a gente precisa se posicionar. A gente não pode querer viver como o povo vivia antigamente, porque senão a gente vai perder o melhor de Deus para nós. Está entendendo? Então a gente precisa despertar para essa realidade e passar a crer, passar a acreditar, passar a desenvolver a nossa fé. Não deixar que a nossa fé fique uma fé tacanha, fique uma fé sem obras. O que são as obras da fé? Caridade? Não, não é caridade. Caridade é natural na vida do crente. O crente tem que ser caridoso. As obras da nossa fé são as nossas atitudes e as nossas palavras, alinhadas com aquilo que a Bíblia diz para nós, alinhadas com aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Está entendendo? Essas são as obras da nossa fé. Grandes obras, né? Simplesmente crer e viver. Olha aí, simplesmente crer e falar aquilo que a gente crê. Por que um monte de vida não dá certo? Vida de um monte de crente. Você conhece crente que já fala isso? Minha vida é um inferno. Lá em casa parece uma sucursal do inferno. Você conhece crente que fala isso? Essa casa vai continuar sendo uma sucursal do inferno, sim, porque é isso que ele está falando, é isso que ele quer. Essa é a grande verdade. É Deus que está castigando? Não, ele que quer, não sabe viver como crente. Está entendendo? O que aconteceu lá no deserto? O que o povo vivia dizendo? Esse deserto é um inferno. Olha aí. Moisés tirou a gente lá do Egito para matar a gente aqui nesse deserto, a gente e a nossa família. Todo dia eles falavam isso, todo dia. Meus filhos são um inferno, meus filhos não vão ser nada. Está entendendo? Todo dia eles falavam isso. E Deus olhando, um dia Moisés se encheu, falou: Deus, ó, não estou aguentando esse povo não. Está difícil, todo dia falando contra mim, todo dia reclamando comigo, que eu tirei eles do Egito para morrer de fome aqui no deserto, para matar eles aqui. Primeiro, não fui eu que tirei eles do Egito, foi o Senhor. Moisés falando com Deus. Foi o Senhor que tirou. Eu só estou conduzindo, porque o Senhor mandou. Mas eu não estou aguentando mais não. Sabe o que Deus falou para Moisés? Falou: Moisés, estou usando as minhas palavras, tá? Moisés, fica tranquilo, porque o problema deles não é com você, é comigo. Eles estão reclamando, na verdade, de mim, porque quem tirou eles de lá fui eu. Então vamos fazer o seguinte: nem ora mais por eles. Deus falou isso para Moisés. Nem ora mais por eles. Porque agora, sabe o que vai acontecer com eles? O que eles tanto falam. Vou deixar eles a própria sorte deles. O que vai acontecer com eles é o que eles vivem falando. O que aconteceu com aquela geração? Você pode me contar? Morreram no deserto. Não era isso que eles falavam todo dia? Vamos morrer no deserto. Trouxe a gente de lá para morrer aqui. No dia seguinte, trouxe a gente de lá para morrer aqui. Morreram no deserto. Aí você fica dizendo: minha casa é um inferno, aqui minha família é um inferno, aqui eu sou um fracassado, aqui eu sou uma fracassada. É isso que você está sendo. E é assim que você vai acabar seus dias. Você vai morrer assim. Se você não mudar a tua história está na tua mão, não está mais na mão de Deus. A obra foi consumada.
A obra está pronta. Agora, quem está responsável em mudar isso é você. Como? Mudando. Assumindo a sua postura, o tempo que você vive, a tua posição em Cristo. Assumindo a palavra de Deus como regra de fé e prática para a tua vida. Dizendo o que a palavra diz, o que você é. Você está entendendo? E aí você decide o que é que você quer ser. Deus quer que você seja feliz, Ele te deu todas as armas. Te deu todas as possibilidades. Agora depende de você. Depende de você. Agora você ouve, entra por aqui, sai por aqui. Está entendendo? Eu sei que a minha casa é uma casa de bênção. E eu falo isso. Eu sei que os meus filhos são bênção. Meus netos são bênção. Está entendendo? A minha vida é uma vida abençoada. Eu sou um crente abençoado. Eu amo o Senhor. Amo o Senhor. Na minha vida não tem culpa. Eu não carrego culpa de nada, eu não carrego condenação. Minha vida não tem condenação. Eu amo Jesus e sei que Ele me ama. Eu sei que tem uma mansão celestial me esperando na glória eterna. Eu sei que eu sou santo. Está entendendo? Lavado e remido no sangue de Jesus. Ele me fez santo, então eu sou santo. Aqui mesmo nesse texto que a gente leu, se você prestou atenção, o que que diz aqui na primeira parte, ó? Esse texto aí, texto base. Ele nos libertou do poder das trevas. Onde é que estava o poder das trevas mesmo? No mundo. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha aí. Quando ele estava fazendo isso aqui, ele estava tornando você santo. Estava te separando das trevas e te colocando na luz. Você está entendendo? Aí você abre a boca para dizer que é um miserável. Para dizer que não presta, para dizer que não vale nada. Você não valia mesmo não, mas agora você vale. Agora você vale cada gota desse sangue que a gente traz à memória hoje. Cada gota. Está entendendo? Esse é você. Aí você não quer ser esse, é problema seu. Eu sou esse aqui. Eu sou esse aqui. Ah, pastor, isso quer dizer que o senhor não peca mais? Não, isso não quer dizer que eu não peco, não. Isso quer dizer que mesmo quando eu peco, eu continuo sendo santo, porque Ele me colocou nessa posição. A minha santidade não é uma condição, é uma posição. Está entendendo? É uma posição. Então, eu sou pecador, eu sou santo, eu sou santo. Pecador é quem ainda está escravizado pelo pecado. Pecador é quem ainda tem compromisso com o pecado. Eu não tenho mais compromisso com o pecado. O pecado não tem mais poder sobre a minha vida, não tem mais domínio sobre mim. Então, ainda o dia que eu peco, eu sou santo, porque Ele me colocou nessa posição. Pois é. Quando você pinta a sua casa, você vira pintor? Quando você pinta a sua casa no fim do ano? Não, você continua sendo o que você é, mas agora você está pintando a sua casa. Porque você pintou a sua casa, você virou pintor? Não. Você está entendendo? Pois é. Então quando você peca, você não deixa de ser santo, você continua sendo santo. Isso não te dá direito de continuar pecando. Por quê? Porque você não tem mais compromisso com o pecado. Você foi liberto do seu pecado, você foi perdoado do seu pecado. Você está entendendo? Agora aí você vive por aí dizendo, eu sou um pecador miserável, eu sou isso e aquilo. Não, você não é isso não. Você pode até estar sendo, mas está sendo o que quer, porque você não é mais. Amém? Pois é. Vamos lá, janeiro, chega logo janeiro, vamos lá. Introdução. A carta aos Colossenses, uma das epístolas paulinas do Novo Testamento, oferece uma rica exploração teológica e prática para os primeiros crentes de Colossos. Escrita por Paulo durante seu encarceramento, ou seja, ele estava preso ainda quando escreveu essa carta. Escrita por Paulo durante seu encarceramento, esta carta não apenas oferece orientações pastorais específicas para a igreja de Colossos, mas explora questões cruciais da fé cristã, como a supremacia de Jesus, a reconciliação através do seu sacrifício e o chamado à unidade e maturidade espiritual entre os cristãos, além de confrontar desafios específicos enfrentados pela igreja em Colossos. Paulo também confronta heresias contemporâneas, como falsas doutrinas e filosofias humanas. Então, uma das razões de Paulo ter escrito essa carta lá para a igreja de Colossos era para desfazer os enganos que tinham entrado na igreja, as heresias, os ensinos errados.
Heresia é tudo aquilo que é ensino errado, tudo que é ensino contraditório à palavra de Deus. Tudo aquilo que contradiz a Bíblia Sagrada é uma heresia. Amém? Sem contar as filosofias humanas que se infiltravam naquele tempo nas igrejas, principalmente nas igrejas que Paulo fundou. Então o que acontece? Uma das razões dele escrever isso foi para combater os agnósticos, os sofistas e tantos outros, e as vãs filosofias da época. O item 2 fala sobre a supremacia de Cristo. Ele escreve para mostrar para os colossenses a supremacia de Cristo. Por quê? Exatamente por causa dos falsos ensinos. Tá bom? Então, a maneira de combater a mentira é como? Com a verdade. Amém? E é isso que ele faz aqui. Vamos lá. A supremacia de Cristo é um tema central na carta aos Colossenses. O apóstolo Paulo enfatiza de maneira contundente que Cristo é o centro de toda a criação, que ele é o cabeça da igreja e que possui autoridade sobre todos os poderes espirituais. Paulo então escreve para deixar isso claro para os crentes de Colossenses, da igreja de Colosso. Ele não apenas criou todas as coisas, mas também reconciliou consigo todas as coisas através de sua morte e de sua ressurreição, demonstrando sua supremacia sobre o pecado e sobre a morte. Então aqui estão alguns pontos chaves que destacam a supremacia de Cristo, conforme ensinado por Paulo. Primeiro, criação e sustentação. Cristo não apenas participou da criação, mas nele foram criadas todas as coisas e sustenta tudo pela palavra do seu poder. Está entendendo? Ele não apenas participou da criação, mas ele continua sustentando todas as coisas que foram criadas. E o texto de Colossenses 1, 15 a 17 diz: ele é a imagem do Deus invisível. Olha aí, eu não sei se você se lembra, que teve uma vez que os discípulos perguntaram assim para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí o que Jesus falou para os discípulos? Quem vê a mim, vê o Pai. Simples assim. O que Jesus estava dizendo? Olha o Pai aqui, olha para mim. Eu e o Pai somos um. Depois ele fala isso, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Interessante isso, porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Quer ver Deus? Olha para Jesus. Diga aleluia. Vamos lá. E ele continua dizendo: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O que isso quer dizer? O primeiro de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. A gente tem uma facilidade de lidar com as visíveis, mas quando chega na hora das invisíveis, vamos lá. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Por que a gente tem essa dificuldade com o invisível? Porque o visível já está diante dos nossos olhos, não precisa fé. Mas o invisível é pela fé. E ele continua dizendo: tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Olha aí. Meu irmão, isso quer dizer que nós somos completamente dependentes de Cristo. Tudo que a gente precisa, deseja, anseia, está nele. E a gente gosta de procurar as coisas fora de Cristo, fora de Jesus. Isso a gente só entende e vivencia pela fé. Mas a gente tem muita dificuldade na hora de lidar com a fé. Você quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo bem rasteirinho para você entender como nós somos. Como nós somos. Eu também me incluo nisso. Porque a luta é igual para todos nós. Para a dificuldade que a gente tem de acreditar. Você chega, está com um problema. Vamos usar como exemplo um problema de saúde. E aí você vai ao médico ali, vai o outro ali, vai aqui, vai ali, toma remédio, toma fórmula, toma garrafada, faz não sei o quê. E aí faz um monte de exame, o médico pede para você um monte de exame, e você está firme, está buscando, vai na consulta, faz uma tomografia, faz uma ressonância, e vai, e acontece. E aí, quando já uns 2 anos nessa luta, o médico chega para você, você entra no consultório do médico, o médico vira para você e fala assim: tudo que a gente podia fazer acabou, agora só um milagre.
E aí? Talvez você já tenha passado por isso. E qual foi a reação? A pessoa desaba. Acabou. Ah, meu Deus, agora eu morro. Porque o médico disse que agora só um milagre resolve. E aí que era para você dizer, opa, então é comigo. Eu sirvo o Deus de milagre. Alguém fala isso? Estou falando de crente. Quando o médico fala, agora só um milagre, acabou. Ai, meu Deus, compra o caixão. Liga para a funerária. O SINAF está em dia. O SINAF está em dia. Compra o caixão porque eu vou morrer. Porque eu vou morrer. Só porque o médico disse que agora só um milagre, aí você diz que vai morrer. Cadê a fé? Quando o médico diz só um milagre, ele está dizendo, agora é Deus que pode fazer, tirar você dessa situação. Aí o crente acabou, morri. Faz o testamento, deixa as dívidas para os parentes, faz lá o testamento. Quando o médico vira para você e diz só um milagre, você tem que dizer, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora eu estou nas mãos certas. Mas é isso que o crente faz? Já liga para a família toda, o médico disse que eu vou morrer. Não, o médico não disse que você vai morrer. Está rindo, irmão? Estou te olhando. Está rindo? Tem um irmão lá atrás que está rindo. Não ri não, meu irmão. Aí liga para a família, ó, prepara aí tudo, que vai ter um luto muito em breve na família, que o médico falou que eu vou morrer. Ele não disse isso. Ele falou que agora é só um milagre. Ele falou que você estava na mão de Deus. Viu? Para você ver como é que nós somos com relação à nossa fé. Era para dizer, opa, que legal. Mas qual é o correto? É colocar na mão dele desde o início. Desde a hora que o caroço apareceu, desde a hora que a dívida surgiu, desde a hora que a bagunça no casamento começou. Senhor, eu entrego isso nas tuas mãos. Eu me coloco na tua dependência, coloco o meu casamento, meu dinheiro, minha saúde na tua dependência, porque eu sei que o Senhor é Deus de milagres. Gente, eu vi isso na prática. Vi isso na prática. O médico chegou para o irmão e falou assim para a esposa dele. Ele já na maca para entrar no centro cirúrgico. O médico virou para a esposa dele, que estava do lado da gente, e falou para ela assim, olha, a senhora sabe que a gente vai operar ele só para constar, né? Só para constar, porque ele vai morrer, não tem o que fazer não tem jeito não. O irmão abriu o olho assim, que ele estava pré-anestesiado, já estava meio grogue, ele abriu o olho assim e disse assim, ó, eu sou um servo fiel do Senhor. E o Senhor não vai deixar eu morrer disso, eu não vou morrer disso em nome de Jesus. Sabe qual foi o resultado? Está aí até hoje, irmão Nilson. Está aí até hoje, testemunho vivo do milagre de Deus. Na cabeça dele, quando o médico falou que foi, então está tudo certo. Está tudo certo, o homem não tem mais o que fazer não, então está tudo certo, eu vou sair dessa. Foi o que ele falou, ele declarou, todo groga, eu não vou morrer disso, em nome de Jesus. O grogão, já tinha tomado um fentanil, falou, eu não vou morrer disso. Está entendendo? Essa é a nossa posição, gente. O que o outro disse? O que o outro falou? O que o outro falou? O que o outro falou? Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. O que o outro falou? O que o outro falou? Quer jogar a gente nessa fornalha? Joga. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Ele não quiser, louvado seja o nome do Senhor. Ele livrou, não livrou? Está entendendo? Aí a gente tem que se posicionar, a gente tem que se decidir. A última palavra é dele, não é de médico, não é de juiz, não é de banco, a última palavra é dele. Ele é que sabe. Agora depende dele? Não, depende de nós agora, porque ele já fez. A vantagem de ser crente da nova aliança é essa, ele já fez, ele não vai fazer. Já está tudo pronto, está tudo consumado. Você está entendendo? Vamos lá então. Número 2 aí diz, ele também é a cabeça da igreja. Cristo é descrito pelo apóstolo Paulo como a cabeça do corpo, que é a igreja. O que isso quer dizer, gente? Que você não tem que inventar roda para ser crente, viver em paz e viver bem e viver uma vida vitoriosa. Você não, o que quer dizer inventar roda? Ficar tentando achar um jeito de sair dessa, de fazer. Não, você não tem que fazer isso, tem alguém fazendo isso por você.
Quem é que pensa? Não é a cabeça? Simbolicamente, não é? Até porque o cérebro está aqui, então é a cabeça. Então, não é. Quem é a cabeça? É você que é a cabeça do seu corpo? Não. A cabeça do seu corpo é Cristo. Então quem é que tem que pensar nas soluções para a sua vida? É você? Não. Se fosse assim, você não tinha problemas. Porque tudo que aparecesse, você ia solucionar. Você ia ter solução para tudo. Porque tem gente que é meio assim. Tem gente que é meio assim. O ponto cientista assim, pega 3 folhas, não sei o que, faz um chá e toma. Não sei o que, faz isso assim, assim e resolve. Faz isso assim, que é assim. Geralmente essas coisas não dão tão certo. Às vezes, coincidentemente, dá certo. Mas com Jesus não é assim. Com Jesus tudo dá certo. Jesus é a prova de falha. Jesus é Deus, lembra? Então podemos dizer que o mentor do seu corpo é Deus. Olha aí, o mentor do seu corpo é Deus, é Ele quem gerencia a sua vida, mas Ele não vai fazer isso se você não abrir o coração, se você não deixar. Está entendendo? Se você assumir o lugar, volto na pregação da semana retrasada, não sei, ou passada. O trono, esse trono não é seu. Quem está no trono é que pensa, que decide, é que resolve. Então, se você está nesse trono, é você que vai pensar, decidir e resolver a sua vida. Mas se você bota ele nesse trono, ele já fez isso. Diga glória a Deus. E ele só vai te mostrando as direções que você deve seguir. Ele vai te dando as coisas que você tem que falar. Ele vai te dando as maneiras como você tem que agir. Mas isso agora é a sua parte. Bota ele nesse trono. Ele é a cabeça. A cabeça tem que estar em cima. Se eu andar de cabeça para baixo, o negócio fica meio complicado. Não fica? Já ficou um tempão andando de cabeça para baixo? Pois é, eu já. Cabeça enche de sangue, chega uma hora que o negócio fica meio complicado. Mas fica na posição normal, que tudo volta à normalidade. Qual é a posição normal? Com a cabeça para cima. Cabeça em cima do corpo. É aí que Cristo tem que estar. Em cima do corpo. Que é você, igreja. Está entendendo? A gente fala até umas coisinhas meio erradas, né? Porque questão de cultura, a gente fala assim, eu vou sair de casa e vou à igreja. Não, a igreja já está lá. Você não é a igreja? Pois é, eu vou para o local de reunião, fica melhor. É que a gente não fala isso. A gente culturalmente diz, eu vou à igreja. Não, a igreja já está lá. Se você está em casa e é crente, a igreja já está lá. Agora você vai para o lugar onde a igreja se reúne. Olha que lindo. Que lugar é esse? O templo. Olha aí. Sabe por que o templo é sagrado? O templo é sagrado, sabe por quê? Porque você está aqui. Na verdade, o sagrado é você. Você é sagrado e consagrado. Quando você entra nesse lugar, esse lugar se torna sagrado. Você está entendendo? Pois é, você pode aplaudir o Senhor por causa disso? Aleluia. Então deixa ele ser a cabeça. Ele é também redentor e conciliador. Paulo fala isso, ele diz, através do sacrifício de Cristo na cruz, os crentes são reconciliados com Deus e recebem a redenção dos seus pecados. Olha aí. Ele é o nosso redentor, ele é aquele que nos reconcilia com Deus, nos reconciliou, não vai reconciliar não, ele nos reconciliou com Deus. A reconciliação já foi provida, já foi providenciada pelo sacrifício na cruz. O que a gente precisa fazer é se apossar dela, como nós já fizemos. Mas isso é para todos aqueles que quiserem, para todos aqueles que entendem que precisam de Deus. O que diz lá em Romanos 3, 23? Porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Esse verbo carecer tem o sentido de precisar, de necessitar. Então, porque todos pecaram e precisam da glória de Deus. Que glória é essa? A remissão, o perdão dos seus pecados. Para que possamos então ser reconciliados com Deus. Sem o perdão não haveria reconciliação. Você consegue se reconciliar com alguém sem perdoar essa pessoa? Ou sem receber o perdão dessa pessoa? Não, com Deus é a mesma coisa. Só pode haver a reconciliação se houver a assunção, ou seja, se eu assumir que Ele me perdoou. Está entendendo? Por isso que o pecador tem que entender que Jesus morreu pelos pecados dele, para que a partir daí, ao recebê-lo, ele então pode se reconciliar com Deus. Foi o que aconteceu com você.
Amém? Você foi reconciliado porque você creu que Jesus perdoou os seus pecados na cruz do Calvário. Amém? Caramba, como você é importante para Deus, hein? Como você é importante para Deus. Vamos lá. E diz o texto, Colossenses 1, 19 e 22. Porque Deus achou por bem, eu acho lindo essa colocação. Porque Deus achou por bem, tipo assim, Deus decidiu. Deus achou por bem que nele, ou seja, em Jesus, residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, olha aí, essa paz, havendo feito a paz, quer dizer, havendo reconciliado pelo seu sangue na cruz, olha aí, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, olha aí, isso envolve todos os lugares possíveis. Ok? E vocês que no passado, vocês quem? Nós, os crentes, que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento, olha aí, ó, inimigos do entendimento pelas obras mais que vocês praticavam. Eu não sei se você se lembra, gente. Isso ainda acontece com as pessoas que estão lá fora. Quando você chegava uma pessoa, tanto que o crente, isso ainda é válido, a gente precisa ter cuidado como a gente vai abordar as pessoas que não são crentes. Eu não sei se você se lembra, talvez isso tenha até acontecido com você. Quando alguém, um crente, chegava para as pessoas lá fora e dizia, você é pecador, você tem que aceitar Jesus porque você é pecador. Tinha gente que brigava. Por que tu diz que eu sou pecador? Você não me conhece, que não sei o quê. Como é que você me chama de pecador? Como é que você diz que eu sou pecador? Você entende? Talvez você tenha... Eu lembro de um caso, eu e minha esposa, a experiência foi até mais dela do que minha, que ela disse isso para uma pessoa uma vez, falou de Jesus, falou do pecado, a pessoa puxou a faca para ela, lembra? Puxou a faca para ela, para matar ela, porque ela disse que a pessoa precisava de Jesus porque era pecadora. Você está entendendo? As pessoas não aceitam. Então, enquanto a pessoa não se conscientizar que ela carece da glória de Deus, que toda a humanidade pecou, isso não é uma exclusividade de uma pessoa não, gente. Isso é genérico. Todos pecaram, é o que diz lá, em Romanos 3, 23. Porque todos pecaram em Adão. É disso que a pessoa está falando, quando fala, você é pecador. Não está dizendo você é a escória da humanidade, por causa do que você faz. Está dizendo que você nasceu no pecado e continua vivendo no pecado. O pecado é uma coisa natural para a pessoa que não tem a Cristo. Por quê? Porque essa é a condição dela. Você está entendendo? É uma alma vivente. Vive na carnalidade. Não sabe nem que existe uma vida espiritual, porque não presta atenção quando alguém fala de Jesus. E aí qual é o resultado disso? Ela acha que ela é uma pessoa boa. Ah, mas eu dou, de vez em quando dou uma quentinha para alguém, de vez em quando dou uma esmola para o cego, de vez em quando eu faço isso e aquilo, eu sou uma pessoa boa. Mas não é pelo que eu faço, não é pelo meu esforço, é pela graça. É pelo que ele fez, não é pelo que eu faço. Está entendendo? Então, tem pessoas que você leva essa realidade para elas querem briga com você. Mas essa é a realidade. Todos pecaram e precisam do perdão de Deus. Precisam da glória de Deus através de Jesus Cristo. E é isso que Paulo está ratificando, confirmando, reafirmando lá para a igreja de Colossos, exatamente porque algumas heresias combatiam essa questão da reconciliação através de Cristo Jesus. Vamos em frente. E para nós da cristandade não pode haver nenhuma dúvida em relação a essas coisas, tá bom? É aquele tipo de coisa que quando alguém chega para conversar com você, ou quando você chega para falar de Jesus para alguém, pode ser que você seja confrontado com essa verdade aí. Pode ser que a pessoa vire para você, não, mas então fala sobre isso aí. Tá, como é que é isso aí? Como é que é esse negócio? Não, como é que é esse negócio aí? Você está entendendo? E você vai ter que dizer. Quer ver um exemplo? Quando você pega, se depara com uma pessoa da Testemunha de Jeová, se você ficar meia hora conversando com o pessoal da TJ, se deixar, eles vão te enrolar. Se você não tiver um argumento para responder, eles vão te enrolar. Porque eles sabem do que eles estão falando. Dentro da doutrina deles, eles sabem o que eles estão falando. Então, nós também temos que ter condição de responder qual é a razão da nossa fé. Não sei se você se lembra,
depois do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os que estavam no cenáculo, quando Pedro sai do cenáculo, que ele chega na rua, ele vê aquele monte de gente, naquele momento a fé daquelas pessoas que estavam no cenáculo começou a ser questionada. O que Pedro faz? Pedro levanta e faz um discurso. Quando você tiver um tempinho, lê lá a pregação de Pedro lá em Atos dos Apóstolos, e você vai ver o teor, o conteúdo da pregação de Pedro. Pedro está explicando qual é a razão da fé daqueles que estavam no cenáculo. Qual foi o resultado disso? Só naquele momento, mais de 3.000 pessoas se converteram a Cristo. Ele só respondeu a razão da nossa fé. Aí se aquelas pessoas que estavam indagando não tivessem uma resposta à altura, qual era a impressão que ia ficar? Sabe o que aquelas pessoas estavam dizendo? Quando viram o pessoal saindo lá do cenáculo, falando em línguas e profetizando, vocês estão tudo doidão. Encheram a lata de cachaça uma hora dessa, tomaram breu, encheram a cara de cachaça, uma hora dessa, tudo cachaceiro. Vocês estão tudo maluco, estão tudo doido. Tudo doido. Tomaram roipinol, estão tudo doido. O que acontece? Pedro, agora cheio do Espírito Santo, olha a importância do crente ser cheio do Espírito Santo. Não só ter o Espírito Santo habitando, mas ser cheio do Espírito Santo, revestido do poder do alto. Antes de Pentecostes, antes do cenáculo, Pedro seria capaz de fazer aquilo? Não. Pedro era tímido, apesar de ser impulsivo. Mas naquele momento, cheio do Espírito Santo, ele se levanta e falou tudo que o Espírito Santo colocou no coração. Foi cheio de coragem e falou ousadamente. 3.000 pessoas se convertem. Mas lá na frente, quando ele estava no Sinédrio, diante do Sinédrio, Pedro se levanta no Sinédrio e fala ousadamente, apesar de já terem proibido de falar. Aí o Sinédrio diz: como é que pode? Esse não é aquele que andava com Jesus, pescador? Um cara sem cultura, né? Um cara sem muito conhecimento? E Pedro lá largando o verbo. Coisa linda, sabe o que era aquilo? Cheio do Espírito Santo, falando qual era a razão da fé que ele tinha em Cristo. Isso faz toda a diferença. Então a gente precisa, tem coisa que a gente tem que guardar. Pela fé no coração, que na hora que for preciso o Espírito Santo vai te usar e isso vai sair da tua boca. Depois você mesmo vai ficar pensando: gente, como é que eu falei isso? Pois é. Espírito Santo que está em você, que está te revestindo, que está enchendo você, te deu o que falar, só isso. Vamos lá. 4, vitória sobre poderes espirituais. Olha aí. Vitória. Não, volta aqui, eu não acabei de ler o texto. Aqui, e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que vocês praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, ou seja, ele morreu a sua morte. E ele continua dizendo, para apresentá-los diante de Deus como? Você pode me ajudar a ler essa parte aí? Para apresentá-los diante de Deus como? Santos! Santos e o que? Inculpáveis. E mais o que? Irrepreensíveis. É assim que Deus te vê. Aí você bate no peito: eu sou um pecador miserável. Você faz isso porque você quer, porque você não é. Quando você faz isso, você está brigando com a Bíblia. Está escrito aí, vou tentar ler de novo, vou bagunçar o texto agora. Vamos lá. Para apresentá-los diante de Deus pecadores, cheios de culpa e irresponsáveis. É isso que está escrito aí? Santos. O que é santo? Separado, lavado, purificado. Santo, inculpável. O que é inculpável? Que não há culpa, não há condenação. O que é irrepreensíveis? Que Deus olha para você e não vê razão para te repreender. Olha aí. Você tem duas opções. Ou você toma essa postura, assume isso aqui como uma verdade, ou você esquece. Porque se você acredita que a Bíblia é verdade, tem crente que adora bater no peito. A Bíblia é a boca de Deus. Eu também creio. Então é Deus falando com você, é isso aqui. É Deus falando com você e para você. Está escrevendo para os crentes, para uma igreja de crente igual a nossa.
Está escrevendo para a gente, para Colossos, para Filipos, para Coríntios, está escrevendo para todas elas. Para todos os crentes em Cristo Jesus. Para apresentar você diante de Deus santo, inculpável e irrepreensível. É assim que ele te vê. Agora, se você se vê diferente, não posso fazer nada por você. O que eu posso fazer é te informar. Agora, fazer você assumir isso para você é contigo. Tá bom? Vamos em frente. A vitória sobre os poderes espirituais. Cristo triunfou sobre todos os poderes e autoridades espirituais através da sua morte, na cruz, despojando-os de sua autoridade. Vamos lá. E diz o texto, Colossenses 2,15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, ou seja, ao ridículo, triunfando sobre eles na cruz. Olha aí, triunfando sobre eles na cruz. Agora pensa comigo, tudo que Jesus conquistou foi para você. Tudo que Jesus venceu foi para você. Então eu te pergunto, o mal tem algum poder sobre a sua vida? Claro que não tem. Ele triunfou sobre todo o mal na cruz do Calvário. E ele precisava triunfar para ele? Não, porque ele já é vencedor em tudo, ele é Deus. Você entende? Ele triunfou para quem? Para você. Bota uma coisa no teu coração, tudo que é de Jesus é teu também. Por que você é herdeiro do reino? Porque ele é o herdeiro. E se você está nele, está com ele, a herança é tua também. Você está entendendo? Você está entendendo? Quando o filho foi reclamar com o pai foi super educado. Que pai bacana, que pai bacana. Se você enfiava uma bolacha na cara daquele filho, olha o que o filho faz. Papai! Que muito bonito, né, pai? O seu outro filho, que se perdeu, pegou a parte dele da herança, foi lá para o mundo, gastou tudinho, papai. Gastou tudinho. E com meretrizes, com jogo, com isso e aquilo. Esse filho volta e o Senhor dá tudo para ele. Manda matar um bezerro gordo para ele comer, para fazer festa com os amigos dele. O Senhor manda fazer isso, papai? Como é que o Senhor faz isso, papai? Agora eu, que sempre tive aqui ali com o Senhor, trabalhando, ajudando, trabalhando duro, e o Senhor nunca matou um bezerro para mim comer com os meus amigos. Ah, meu Deus, aquele pai é muito bacana, meu irmão. Aquele pai foi muito bacana. Ele diz para o filho, meu filho, você está comigo há tanto tempo, você nunca saiu do meu lado, você sempre me ajudou em tudo, meu filho, tudo que é meu é teu também. Você podia ter ido lá e pego o bezerro a hora que você quisesse, você podia ter pego todos os bezerros para comer com seus amigos, é meu, então é teu. Você está entendendo? Tudo que é de Jesus te pertence, você é herdeiro do reino, já pensou nisso? Ser co-herdeiro quer dizer herdar junto. A Bíblia diz que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Essa é a tua condição. Ah, Senhor, não tenho nada na vida. Você tem um reino, você tem tudo. Se você está em Cristo, se você tem Jesus, você tem tudo. Tudo que é dele é teu também. Está entendendo o que Deus está falando com você? Agora depende de você. O final da história é sempre esse, depende de você. Vamos lá. Em resumo, a carta aos Colossenses proclama a supremacia absoluta de Cristo em relação à criação, em relação à igreja, em relação à redenção e aos poderes espirituais. Paulo instrui os cristãos a basearem sua fé e prática na pessoa e obra de Cristo. É isso que a gente tem que fazer. Basear a nossa fé na pessoa e na obra de Cristo, porque isso é herança nossa, isso pertence a nós, a obra de Cristo pertence a nós, a pessoa de Cristo pertence a nós. Deus enviou Cristo para nós, olha aí, interessante, é simples assim, Deus enviou Cristo para mim, quer esquecer o resto da humanidade? Esquece, pense em você. E vamos usar
João 3,16 na sua vida, olha só. O que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora vamos tirar o genérico e ir para o específico, para o individual. Olha aqui, ó. Porque Deus me amou de tal maneira que deu para mim o seu Filho unigênito, Jesus, para que quando eu cresci nele, eu não viesse a perecer, mas para que eu tivesse a vida eterna. É pessoal. Ele enviou Jesus para você, por causa de você, por amor a você. O alvo dele era você. Você entende? Ele te ama e ele te deu o que ele tinha de melhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o resumo da história. Então Paulo aqui orienta os cristãos de Colossenses a rejeitarem qualquer ensino ou filosofia que pudesse diminuir a posição de Cristo como Senhor e Salvador. O item 3, ele também escreve para combater as falsas doutrinas. Vamos lá. Em sua carta à igreja em Colossos, Paulo aborda algumas falsas doutrinas e filosofias que estavam ameaçando a fé dos crentes daquela igreja. Então aqui estão algumas dessas principais heresias. O que é heresia? É um ensino falso. Vamos lá, um ensino que contradiz a Bíblia Sagrada. Primeiro deles, o sincretismo religioso. Havia pressões dos judaizantes que insistiam na mistura de elementos do judaísmo, de elementos do paganismo e de filosofias gregas com o cristianismo. O que é sincretismo? É mistura. Então naquele tempo havia uma praga chamada judaizantes. O que eram judaizantes? Eram os crentes judeus que se converteram ao cristianismo. Não todos, alguns deles, alguns se converteram de verdade ao cristianismo raiz. Outros não, outros se converteram a Cristo, mas entendiam e ensinavam que precisava continuar sendo circuncidado, que precisava continuar observando a lei de Moisés, que precisava continuar vivendo com os rituais de sacrifícios, e em Cristo tudo isso foi abolido, inclusive a lei. Está entendendo? A lei de Moisés não é mais para nós, a lei de Moisés não serve mais para nós. A nossa lei agora é a lei do Espírito da vida, é a lei do Espírito Santo, é a lei de Cristo Jesus. Essa é a nossa lei agora. Você está entendendo? Nós não vivemos mais amarrados à lei. A lei foi só um aio, foi só um trampolim para a graça. Hoje nós vivemos na graça. A lei tinha lá o seu valor, era perfeita para aquela dispensação, para aquela geração. Para a nossa geração, a geração do Espírito Santo, os crentes da dispensação do Espírito Santo vivem na lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Qual era a lei do pecado e da morte? A lei de Moisés. Você está entendendo? Nós fomos libertos dessa lei através de Jesus Cristo. Você está entendendo? Então, meus queridos irmãos, a gente não pode deixar que outras situações venham nos demover dessa posição. Não podemos deixar. Na lei de Moisés, você conquistava as coisas pelo esforço próprio. Na graça, na dispensação da graça, na lei do Espírito da vida, você conquista pela fé. Você toma posse do que já foi conquistado para você, porque Ele conquistou para você. Jesus conquistou para você. Você fez algum esforço para ser salvo? Você simplesmente creu e recebeu a salvação, não foi? Pois é, isso foi tão natural que você nem lembra disso. Você vive sua vida de salvo normalmente e você nem lembra que você não fez nada para ser salvo, só creu e recebeu. Pois é, que legal isso, né? Mas isso é por causa da lei do Espírito e da vida. Você nasceu da água e do Espírito, sem precisar cumprir nenhuma norma legal para que isso acontecesse. Está entendendo? Você vai compreender isso melhor a partir de janeiro também. Amém? Mas essa é a sua posição hoje. Vamos em frente. Então,
o judaísmo, que era os judaizantes, aliás, que eram os judeus convertidos, uma parte deles se infiltravam nas igrejas para tentar dizer a eles, não, vocês foram salvos, vocês estão em Cristo, mas para ser salvo, para ser cristão, tem que continuar sendo circuncidado ao 8º dia. Nasceu a criança, do 8º dia circuncisa. É adulto, entrou para a cristandade agora, tem que ser circuncidado. Isso não era verdade. Tem que cumprir a lei, tem que cumprir os rituais da lei. Isso não é verdade. Amém? O homem consegue cumprir a lei? Consegue? Não. Não. E o que a Bíblia fala da lei? Que aquele que tropeçar em um só item da lei é culpado de todos eles. Não é verdade? Quantos itens tem na lei, você sabe? Tem alguém que pensa, são 10. Não, 10 é a base. São 613 itens da lei. Está entendendo? Alguém consegue cumprir os 603 itens da lei? Aí você diz, não matarás, esse você pode cumprir, você nunca matou ninguém. Não furtarás, você pode cumprir, você nunca roubou ninguém. Agora, não cobiçarás. Você consegue viver sem cobiçar alguém ou alguma coisa? Aí você pensa se você consegue cumprir a lei. Então, se você não cumpre a lei, um item, você é culpado de todos eles. Porque a lei traz à tona o pecado. O homem só teve conhecimento do pecado por causa da lei. Que a lei traz à tona o quê? O pecado. O pecado condena ou salva? Condena. O pecado dá vida ou mata? Mata. Quando a mulher foi levada à presença de Jesus, a mulher adúltera, o que disseram para Jesus? Olha aí, foi pega em flagrante de adultério. E diz a lei de Moisés, que quando uma mulher pega em adultério tem que ser apedrejada até a vida, não, até a morte. A lei da vida ou a lei da morte? A lei condena ou a lei liberta? Aí o que Jesus diz para ela? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse não. Jesus disse, nem eu te condeno, vai em paz. Mas ela foi levada ali para quê? Para ser condenada e morta, por causa da lei. É isso que a lei traz, condenação e morte. Jesus traz espírito e vida, liberdade. Você está entendendo? Isso é a graça de Deus na sua vida. Você pode aplaudir o nome dele? Aleluia! Aleluia! Vamos em frente. Meu braço direito, por favor. Tá. Ih, minha folha virou aqui, peraí. Ah não, está aqui, está certo. Então vamos lá. Nele também vocês foram circuncidados, olha aí, ó. Nele quem? Em Cristo. Vocês foram circuncidados. Aí você pode perguntar, mas a circuncisão não acabou? Ele explica. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas. Qual era a circuncisão feita por mãos humanas? A circuncisão da lei. Está entendendo? Mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. A circuncisão de Cristo é a circuncisão do coração. E ele continua dizendo, portanto que ninguém julgue vocês por causa de comida, de bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, que eram as coisas que a lei mandava observar, algumas das cerimônias. Está entendendo? Então vamos lá. E os judaizantes queriam misturar tudo isso na igreja de Colossos. Não só na de Colossos, mas em todas as outras igrejas. Vamos lá. Angelologia. Olha aí, ó. Alguns ensinavam a adoração de anjos, como mediadores espirituais entre Deus e os homens, sugerindo que os cristãos precisavam de mais do que Cristo como único mediador entre Deus e os homens. Olha aí. Está entendendo o que estava acontecendo ali? Agora, os outros, uma outra vertente que havia lá na igreja de Colossos, diziam que Cristo não era suficiente para ser mediador entre Deus e o homem. Eu me lembro certa vez, os discípulos perguntaram, ainda bem que os discípulos faziam bastante pergunta. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, Jesus, mostra-nos o caminho. Aí o que Jesus disse? Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Isso aí é bônus, tá? Eles só perguntaram do caminho, mas Jesus completa, porque Jesus não faz nada pela metade. Então Jesus diz, eu sou o caminho, já estava respondida a pergunta, não é?
Não perguntaram qual era o caminho? Mostra-nos o caminho. Jesus diz, eu sou o caminho. Aí Jesus dá o bônus. E também sou a verdade, e também sou a vida. E tem mais. Ninguém vem ao Pai, ou vai ao Pai, a não ser por mim. O que Jesus estava dizendo? Eu sou o único mediador. Você está entendendo? Eu sou o único mediador entre vocês e o Pai. Olha aí. Lá na frente você vai em Hebreus, e lá você vai ver a Bíblia dizendo que Jesus é o sumo sacerdote eterno. Quem é o sumo sacerdote? É o mediador entre o homem e Deus. Então Jesus diz lá, eu sou o sumo sacerdote eterno, da ordem de Melquisedeque. O que significa dizer ser da ordem de Melquisedeque? Um sacerdócio que não tem fim. Você está entendendo? Um sacerdócio eterno. Qual é a função dele como sumo sacerdote eterno? Eternamente fazer a mediação entre nós e Deus, não há outro. Qual era a função dos anjos? Os anjos eram ministradores debaixo da ordem do Senhor para nós. Isso que os anjos são. Em outras palavras, esses ministradores têm a conotação de mensageiros. É isso que os anjos são. Tipo assim, Deus diz, Gabriel, desce lá e avisa para aquela jovenzinha que ela vai ser coberta pelo Espírito Santo, vai ser revestida com o Espírito Santo e vai gerar um ente nascido de Deus. Aleluia! Vai lá e dá o recado a ela. Essa é a missão do anjo. O que aconteceu? O anjo desceu lá, chegou para Maria, oh, agraciada do Senhor, abençoada do Senhor. Você vai gerar um filho, vai gerar o Filho de Deus. Mas como é que vai ser? Não, você vai ser revestida pelo poder do Espírito Santo e um ente será gerado de você. Um ente santo será gerado de você. Olha aí, acabou o recado, o anjo foi embora. Isso não é mediação, é ser mensageiro. Isso é levar o recado. O anjo serve para isso. E para algumas outras coisas, como por exemplo, para lutar a seu favor na guerra espiritual oculta, que dura 24 horas por dia. Os anjos estão lá lutando a seu favor, debaixo da ordem de Deus. Ou seja, o anjo só faz o que Deus manda. Deus, Jesus, o Espírito Santo. É isso que ele é. Ele é um ajudante de ordem. É isso que ele é, um ajudante. O anjo serve para isso. Você está entendendo? Então o crente fica, ai meu Deus, que o anjo me falou. Anjo não fala com ninguém, só se Deus mandar. Aqui, eu vi lá no fundo da igreja, o trovão azul, lutando espada com água de fogo. 2 anjos. Você está entendendo? Como esse negócio é complicado. Tem crente que coloca um anjo num grau de importância maior do que Jesus, inclusive. Eu não posso morrer sem ver um anjo. Eu quero que o anjo fique para lá, problema dele. Nunca vi anjo e não quero ver. Quero ver Jesus, quero ver a glória de Deus. Se um dia Deus quiser ver anjo, ele bota lá e me mostra. Mas eu não fico pedindo a Deus para ver anjo. Não quero saber de anjo, quero saber de Jesus. O que o anjo pode fazer por mim? Só se for alguma coisa que Deus mandar. Mas Deus não vai viver mandando o anjo vir fazer coisa por mim se eu tenho o Espírito Santo. Você está entendendo? Como o crente é um ser espiritual pensante, o crente tem que pensar. Eu vou naquela igreja, porque naquela igreja aparece anjo. Estou nem aí para o anjo, meu irmão. Eu quero ir naquela igreja que lá Jesus está, eu vou naquela lá que Jesus está. Como é que eu sei que Jesus está? Lá prega a palavra? Prega, então eu vou lá que Jesus está lá. Jesus está lá, mas lá prega a palavra? Não, então lá eu não vou, que Jesus só está onde a palavra é pregada. Está entendendo como é que a gente é? Já viu que as crentes Maria vai com as outras? Vamos lá na minha igreja que lá aparece anjo. Estou fora, meu irmão. O diabo também é um anjo. Os demônios também são anjos. Nunca deixaram de ser anjos. Você sabe disso, né? Pois é, o diabo não é um monstro, ele é um anjo. Caído, mas é um anjo, continua sendo um anjo. Tá? E um monte de demônios também que caíram com ele. Era tudo anjo, olha aí. Não deixaram de ser anjo. Então eu quero saber de anjo. Quero não, meu irmão. Quero saber de diabo, não quero saber de anjo, quero saber de Jesus. Ele é que me salvou, anjo não me salva, anjo não pode me salvar. Para você ter uma ideia, o anjo não pode nem pregar o evangelho, isso é uma prerrogativa dos homens. Deus só deu esse poder aos homens.
Está entendendo? Anjo não pode ser filho de Deus. Filho de Deus só os homens. Porque Deus deu esse poder àqueles que confessam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas para todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no nome de Jesus. Esses são filhos. Anjo não. Anjo é criatura de Deus. Tá bom? Você é filho. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Minha folha virou sozinha de novo. Diz o texto aqui, Colossenses 2,18, que está aí: não deixem que ninguém se faça de árbitro. O que é árbitro? Juiz, para desqualificar vocês, com o pretexto de humildade e culto de anjos. Olha aí. Baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal. Olha aí. Então essas pessoas que ficavam lá querendo levar ensino de anjo, a visão de anjo para dentro da igreja, tudo carnal. Vamos lá. Terceiro, ascetismo. Certos grupos promoviam práticas ascéticas, severas, como a abstinência de certos alimentos e se privar de certos prazeres físicos como meio de alcançar maior espiritualidade. Olha aí. O que os ascéticos faziam? Eles ensinavam que tinha que se separar de tudo e de todos. Não pode se misturar com ninguém, não pode comer o que os outros comem, não pode participar do que os outros participam. E julgavam isso como santidade. Isso não é santidade, isso é loucura. Está entendendo? Eles gostariam de ter uma auréola azul na cabeça, aquela auréola reluzente, e aquele vestido comprido. Você já viu os crentes hoje assim? São ascetas, né? Aquela roupa compridona, aquela, como se tivesse uma auréola na cabeça. Não chega perto de mim que eu sou santo, não encosta em mim que eu sou santo. Você não é santo, você é doido. Porque santidade é separação de toda impureza e de todo mal, só isso. Está dizendo que você não tem que comer isso, não tem que coisar aquilo. O que Deus falou para Pedro? Olha aí. Pedro lá, Deus manda alguém na casa de Cornélio, na casa de Simão, o curtidor, onde Pedro estava hospedado, para ir na casa de Cornélio, para que eles fossem salvos. Cornélio e a família dele. E aí, o Espírito Santo já preparando tudo. Aí Pedro subiu para o terraço. Vou tirar uma sonequinha no terraço. Subiu lá para o terraço, deu uma oradinha. E daqui a pouco Pedro tem uma visão. Um êxtase, entrou em êxtase, tem uma visão. Aí ele vê aquele lençol descendo e subindo, cheio de coisa impura dentro do lençol. Carne de porco, né? Costelinha, né? Tostadinha, rabinho de porco, carrezinho, rabinho de porco, um chispezinho, né? Eu imagino o cheiro, devia ter feijão embaixo, com aquele cheirinho, devia ser feijoada, né? Aí Pedro, quando viu aquilo, ai, não, Senhor, não, eu sou judeu, não, Senhor, não, tira esse negócio impuro da minha frente. E o lençol descendo e subindo. Aí o lençol subia, Pedro, aleluia, daqui a pouco ele abre o olho, o lençol, ai, Deus, não. Deus falou para ele: Pedro, não considere impuro aquilo que eu já santifiquei, Pedro. Pega esses negócios e come, Pedro. Daqui a pouco bate na porta de Pedro. Tac. Quem é? Não, eu vim aqui que eu recebi um recado do alto para vir aqui te chamar para ir lá na casa do Cornélio, que Deus tem uma missão para você lá. Aí Pedro foi entender, caiu a ficha. Antes Pedro dizia: o quê? Na casa de Cornélio, centurião romano? Não, ele é gentil, eu não vou lá. Era isso que ia acontecer. Por isso que Deus preparou o terreno, dando aquela visão para ele e mandando ele comer o porco. Olha aí. E aí Pedro entendeu: ah, agora eu entendi. Eles não são mais impuros, Deus quer que eu vá lá. Está entendendo? E diz a Bíblia que Pedro chegou lá, começou a pregar. A casa de Cornélio estava cheia de parentes. Até aqueles parentes ruins de onda devia estar lá. Não tem aqueles parentes ruins que pega as coisas com você e não te devolve, fala mal de você, não tem? Devia estar lá tudo que é parentada. Aí Pedro chega e começa a pregar. Pedro começou a pregar o que, gente? O Evangelho. Olha aí. Pedro chega lá e começa a pregar. E o que a Bíblia diz mesmo? Pedro não tinha acabado nem de pregar, vamos colocar assim, na metade da pregação de Pedro, que não era muito longa, tá?
Pedro começa a pregar e diz a Bíblia que Pedro ainda pregava, ainda falava, se falar é pregar, ele estava lá pregando. Pedro ainda falava. O que Pedro estava falando para eles? Falando de Jesus, explicando acerca de Jesus, explicando como se recebia a salvação. Era isso que ele estava fazendo. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Pedro ainda falava que desceu o Espírito Santo sobre todos eles, encheu a casa, a glória de Deus encheu a casa, todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam e foram todos salvos. Você está entendendo? Olha aí, ó. Pedro não ia, se Deus não dá aquela visão para ele. Está entendendo? Mas o ascético, ele acha que tinha que se separar de tudo e de todos. Tanto que tinha um grupo, uma dissidência dos fariseus. Os fariseus eram os guardiões da lei, aqueles que achavam que eram mais observadores da lei do que os outros. Um grupo de dissidentes saíram da seita dos fariseus e passaram a viver no deserto. Os essênios, eles eram chamados de essênios, se separaram dos fariseus e foram viver, separados de tudo e de todos. Não se misturavam mais com a civilização, foram viver para lá, retirados. Eram ascetas, está entendendo? Então a gente tem que ter muito cuidado com esse grupo de pessoas que não, você tem que separar de tudo e de todos. Se você for separar de tudo e de todos, como é que você vai falar de Jesus? Falar para quem? Para as areias do deserto, como os ascetas faziam? Vamos lá. Filosofias humanas e tradições mundanas. Vamos lá, olha aí. Paulo adverte contra a influência de filosofias e tradições humanas, que estavam sendo misturadas com o Evangelho. Olha aí, ó. Distorcendo a verdade de Cristo e desviando os crentes da sua fé simples e pura em Jesus. Essas falsas doutrinas e práticas representavam um perigo real para a igreja em Colossos, levando Paulo a reafirmar repetidamente a suficiência e a supremacia de Cristo, exortando-os a permanecerem firmes na fé verdadeira, não sendo levados cativos por ensinamentos enganosos. Então tinha muitas filosofias falsas, dizendo, não é bem assim não, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode pensar isso, pode pensar aquilo. Não pode não. Se você está em Cristo, os seus pensamentos agora são os pensamentos de Cristo. Cristo não vai te proibir de pensar outra coisa, mas você vai perder o melhor dele para a sua vida. O que a Bíblia fala? Pensem nas coisas lá do alto, onde Cristo está assentado, à direita do Pai. É nisso que a gente tem que pensar. Então, as vãs filosofias, não é bem assim não. Esse negócio não é bem assim não, aconteceu lá no Jardim do Éden. Não foi isso que a serpente disse para Eva? Não é bem assim que Deus disse não. O que foi que Deus disse mesmo? Deus disse que se a gente comer daquela árvore lá do conhecimento do bem e do mal, a gente vai morrer. Não foi isso que ele quis dizer não. É isso que as vãs filosofias fazem. Está entendendo? Então a gente tem que ter muito cuidado. A nossa filosofia está aqui, ó, é o poder de Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a nossa verdade. Os filósofos viviam correndo atrás da verdade, viviam se indagando o que é a verdade. Tanto que você vê lá Pôncio Pilatos baseando a sua retórica contra Jesus através da filosofia. Ele vira para Jesus e diz o que é a verdade, para ver o que Jesus ia dizer. Porque todos sabiam que Jesus era um mestre. Pois é. Vamos lá. Aí ele responde lá em João 17:17. Pai, santifica eles na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. O item 4, a vida cristã na prática. Em sua carta, o apóstolo também enfatiza a importância da unidade entre o povo de Deus como parte essencial da vida cristã. Unidade do povo de Deus. Olha aí, ó. Paulo aponta a necessidade da unidade em vários aspectos. Primeiro, identidade em Cristo. Paulo ensina que a vida cristã começa com a identidade em Cristo, que os crentes foram reconciliados com Deus através da morte de Cristo na cruz e que suas vidas devem refletir essa nova identidade em Cristo. Então a nossa identidade é Cristo, e a gente demonstra isso através da nossa unidade, através da nossa união. A Bíblia chega a dizer que é o mesmo Deus, o mesmo Pai, o mesmo Espírito, a mesma fé, o mesmo povo.
Está entendendo? Deus olha para nós e vê um, Ele não vê um monte de gente, Ele vê a igreja, o seu corpo. Está entendendo? Pois é. Quando você olha para o seu dedinho do pé, você vê o que ali? Uma parte do seu corpo. Quando você olha uma vista panorâmica de si mesmo, o que, que você vê? Um corpo. Ah, meu dedinho é um corpo, minha mão é um corpo, meu nariz é outro corpo. Não, é um corpo, apesar dos vários membros que o compõem. Amém? Vamos lá, a igreja é assim. Deus olha para nós e nos vê como um corpo. Glória a Deus. Vamos lá. Diz assim o texto, Colossenses 3,14, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, quem foi ressuscitado com Cristo, diga amém. E quando é que você demonstrou isso? No batismo. Quando você foi imerso na água, você estava simbolizando ali a sua morte com Jesus. Quando você sai da água, estava representando a sua ressurreição com Ele. Morreu com Ele e ressuscitou com Ele. Você estava simbolizando no visual o que aconteceu no sobrenatural. Diga glória a Deus. Vamos lá. Então, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Olha aí, ó. Aonde Cristo vive e está sentado à direita de Deus. Aleluia. Busquem as coisas lá do alto. Gente, como a gente tem dificuldade de fazer isso aqui, de buscar as coisas lá do alto. O que é buscar as coisas lá do alto? É isso aqui, ó. Mateus 7, versículo 7. Peçam e ser-lhes-á dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Isso é buscar as coisas do alto. Pedir a Jesus, buscar a Jesus, insistir com Jesus, fixar a minha atenção em Jesus, adorar a Jesus, crer em Jesus, viver em Jesus. É tudo isso. Isso é buscar as coisas lá do alto. As coisas lá do alto só nos trazem bênçãos, enquanto as aqui de baixo, essa tristeza e dor. Vamos lá. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Pensem nas coisas lá do alto. Você tem pensado nas coisas lá do alto? Ih, é o tempo de pipa, olha lá quanta pipa, olha o avião. A gente está falando de avião, nem de pipa. A gente está falando de céu, diga aleluia. A gente está falando de Deus, que está sentado em um alto e sublime trono, mas que também habita com o humilde e o contrito de coração. Você pode dizer glória a Deus? Porque vocês morreram. Morremos com quem? Com Cristo. E a vida de vocês está oculta juntamente com quem? Com Cristo em Deus. O que isso quer dizer na prática? Que a sua vida está nas mãos de Deus. Cristo pegou a tua vida e fez assim, ó, toma, Pai, eu comprei com meu sangue. É nossa. Você pode dar um glória a Deus por causa disso? Aleluia. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Toda vez que Cristo se manifesta, a tua vida é manifestada com Ele. E através dEle. E somente por Ele. Você está entendendo? Pois é. E vai se manifestar em glória quando você chegar no céu. Diga aleluia. Mas essa glória você já compartilha dela aqui na terra, porque tudo que é dele é teu. Amém? Segundo, mortificação do pecado. Paulo os exorta a abandonarem as práticas pecaminosas e a mortificarem as obras da carne. Ele os encoraja a revestirem-se de um novo modo de vida que reflete a santidade e a justiça de Cristo. 3. Relações cristãs. Paulo oferece orientações específicas sobre como os crentes devem se relacionar uns com os outros. Como a importância da unidade. Olha aí, o que é unidade? É andar junto. É ter o mesmo pensamento. Segundo, perdão mútuo. O que é perdão mútuo? Um perdoando o outro. Olha aí. Do amor fraternal e da submissão mútua nas relações familiares e sociais. Paulo ensina tudo isso nessa carta. Se você for lá no finalzinho, você vai ver que ele fala da relação do casamento, do marido, da esposa, dos filhos. Ele trata tudo isso lá. Ok? Vamos lá, vira sua folha aí. Diz o texto: suportem-se uns aos outros. Será que existe irmão que não suporta irmão? Se você virar para o seu irmão e disser assim para ele: meu irmão, não te suporto. Você está falando isso, sabe para quem? Para você mesmo. Porque você e ele são um.
Olha aí, você e ele são um no Senhor. Então quando você vira para o teu irmão e diz, meu irmão, eu não te suporto, você está falando isso para você. Interessante isso, não é verdade? Então, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. O que é perdoar? É dizer, irmão, não tem problema, eu sei que você não vai fazer isso de novo. Ou então quando você pede perdão, você está se comprometendo em dizer, eu não vou fazer isso outra vez. Aí você pede desculpa para o irmão por causa de uma coisa que você fez. Aí semana que vem você faz a mesma coisa, você pediu desculpa? Não, você não pediu desculpa. Você não pediu desculpa, você não pediu perdão, aliás, você pediu desculpa. E pedir desculpa significa dizer, pode ser que eu faça de novo. Mas quando você diz perdão, está implícito na tua palavra, nessa palavrinha, perdão, eu não vou fazer isso novamente. Aí você vai semana que vem e faz. Foi só um pedido de desculpa. Amém? Isso lá fora tem um nome, mas não vou falar não, porque sabe como é que é? Vamos lá. Então, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Isso aqui me lembra uma parábola que Jesus contou. O patrão do cara perdoou uma dívida enorme que ele tinha. Aí quando ele sai de lá, perdoado da dívida, encontra um que devia muito menos a ele. Aí o outro chega para ele e pede para perdoar a dívida. Ele não perdoou. O chefe mandou chamar ele de volta. Volta aqui. Por que eu perdoei a sua dívida tão grande e você não perdoou a dívida pequena do seu irmão? Aí sabe o que fez? Agora você vai ficar preso aqui até pagar até o último centavo da sua dívida. Ou seja, ficou preso eternamente. Interessante, né? Então, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Interessante que Deus associa o amor à perfeição. Por quê? Ele está falando do amor eros? Não. Está falando do amor philos? Não. Está falando do amor de Deus, do ágape. Esse é o amor perfeito. Esse não esperou que você melhorasse. Esse não esperou que você amasse primeiro. O amor daqui da terra, tanto eros como philos, o eros é de homem para mulher, de mulher para homem, e o philos é de ser humano para ser humano. Esse depende de uma série de coisas, né? Esperar ela melhorar, vou esperar ele melhorar, vou esperar me amar primeiro, vou amar só quem me ama. O amor que está no teu coração é o amor incondicional. Foi esse amor que te salvou, amém? E esse amor é o vínculo da perfeição. 4, testemunho e evangelismo. Paulo os encoraja a aproveitarem todas as oportunidades para testemunhar de Jesus ao mundo ao seu redor. Ele os instrui a agir com sabedoria em relação aos que são de fora, fazendo o melhor uso do tempo. Olha o que ele diz, Colossenses 4, 5 e 6. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. Quem que são de fora? Os que não têm a Jesus. E ele diz, sejam sábios para agir com os de fora e aproveitem bem o tempo. O que quer dizer aproveitar bem o tempo? Não perder as oportunidades de falar de Jesus para as pessoas lá de fora. E como a gente perde a oportunidade? Aquela pessoa, hoje quase ninguém anda mais de ônibus, mas antigamente, aquela pessoa que sentava do seu lado no ônibus e puxava assunto com você, e você não respondia uma palavra. Aquela pessoa que sentava do seu lado, num lugar público, e de repente começava a chorar. Você nunca perguntou para essa pessoa, por que você está chorando? Ih, vou sair daqui, essa pessoa chorando do meu lado, que coisa chata. Aquele bêbado que tentou se aproximar de você e você se afastou dele. Ai, que bafo de cana. Essa é do barril. Ainda dizia assim, essa é do barril, olha o cheiro. Está entendendo? Pois é. Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente perde muitas oportunidades. Aquele parente chato. Nem todos os parentes vão ser legais não, gente. Tem parente que não quer nem conversa contigo, não quer nem saber de você. Mas um dia apareceu uma brecha para você falar de Jesus, você não vai falar? Você tem que falar. Não é nenhuma questão de querer. Aí se ele fica de bem comigo, glória a Deus. Aí, de repente é tudo que ele quer. Mas ele não tem coragem, você tem. Ele não tem as palavras certas, você tem. Vai apresentar Jesus para ele, ele ainda vai ficar de bem com você. Quantos testemunhos assim a gente tem? Não, aquela prima não, aquela tia não. Não, Deus me livre. Aquilo ali não tem jeito. Não, você teve jeito. Você teve jeito. Quem era você antes? Você acha que você era legal? Duvido. Vamos lá. Continuando aqui. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal. Está falando ímpio, quando você for falar com ímpio.
Palavra agradável temperada com sal. Para que saibam como devem responder a cada um. Olha aí, tem que ter o que responder da parte de Cristo. Está falando de você não, da parte de Cristo. Tudo que o ímpio fala é uma brecha para você falar. A dificuldade maior é a aproximação. Aproximou, tem como falar. A vida cristã, conforme ensinada por Paulo, é caracterizada por uma identidade firmemente enraizada em Cristo. Relacionamentos transformados pela presença de Cristo e um testemunho eficiente em dependência constante do poder que há em Cristo Jesus. Conclusão. O tema central da carta de Paulo à igreja de Colossos consiste em revelar que somente pelo poder que há na pessoa e na obra de Cristo podemos ser perdoados de nossos pecados, libertos do poder das trevas e reconciliados com Deus. Além disso, seus ensinamentos são ricos e práticos, e a observância e o empenho por viver essas verdades transformarão a realidade de quem somos, de como vivemos e de nossa comunhão com Deus. Nossas relações com os da família da fé e os da família biológica alcançarão maturidade e darão testemunho aos de fora do grande poder que há no Evangelho de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, quando você tiver um tempinho, releia essa carta aos Colossenses, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Mas lê com calma, peça ao Espírito Santo para te dar entendimento, e você vai ver que bênção isso vai ser na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Meu Deus, obrigado. Obrigado por esse momento, por esse ensinamento que o Senhor nos trouxe nesta manhã. Obrigado porque Cristo é tudo em nós, Cristo é tudo para nós e nós temos tudo com Ele. Então, meu Deus, muito obrigado por esse momento, que nós possamos viver essas verdades da nossa vida. Agora, nos leve debaixo da Tua paz, guardados por essa Tua poderosa mão, nos livrando dos perigos do caminho. E que na minha casa e na casa dos meus irmãos, tudo esteja debaixo da Tua graça. Que a graça salvadora de Cristo, o amor de Deus e a alegria e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre ti, não apenas agora, mas para sempre. E que todos digam amém. Eu esqueci da ceia, vamos aproveitar que você está de pé. O nosso diácono vai estar distribuindo os elementos. Glória a Deus.